maioria dos homens vai levar 10 anos para conquistar aquilo que eles poderiam levar apenas 1 ano. Justamente porque eles desperdiçam a sua maior energia. Justamente por desconhecer algo chamado capacidade geradora de energia vital. É uma energia que é colocada dentro de todo homem, uma energia milagrosa que faz com que você cause uma distorção do tempo, com que você cause uma disrupção do tempo, aonde aquilo que literalmente levaria vários anos, você consegue fazer em apenas 1 ano. Eu sei que a maioria das pessoas desconhecem isso e provavelmente se você está ouvindo esse assunto pela primeira vez, talvez isso acabe soando de forma estranha para você. Mas existe um poder dentro do homem capaz de fazer com que você consiga acessar o máximo da sua capacidade mental. Isso vai fazer com que você consiga entender e compreender as coisas de uma forma muito mais rápida. Isso faz com que você fique 10 passos na frente de qualquer pessoa. Essa capacidade está dentro da sua energia vital, dentro da sua energia sexual. E quando você entende isso, você consegue produzir uma energia profunda e que de fato traz resultados para você. 98% das pessoas da população mundial, elas de fato vão levar muito tempo para conseguir conquistar algo. Que se você soubesse utilizar da forma correta a sua energia, não drenando mais ela, você conseguiria isso num curto espaço de tempo. E é sobre isso que praticamente nós vamos falar hoje. Como você conseguir avançar 10 anos em 1. Que prática secreta é essa que poucos conhecem? E eu arrisco dizer para vocês que essa porcentagem está dentro de 2% para menos. Dentro de cada um de nós existe uma força extremamente poderosa. E eu não acredito em acaso. Então o simples fato de você estar aqui assistindo esse vídeo é porque provavelmente você está sendo convocado para sair desses 98% e começar a fazer parte desses 2%. Dos 98%, aqueles que são manobrados, são conhecidos como a massa, são conhecidos como a roda dos ratos, e você simplesmente ir para elite, 2%. Aqueles que de fato conseguem governar a sua mente. Quem governa a sua mente é como uma fortaleza indestrutível, inabalável. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Crispim, eu ensino a prática do NoFap e a prática da retenção seminal, que é a capacidade de você simplesmente não assistir mais pornografia e você também não se masturbar. E você começar a capitalizar essa energia e canalizar para dentro de você e fazer com que ela traga milhares de resultados para você. Se esse assunto ainda parece um pouco estranho, continue no vídeo e tudo vai ficar esclarecido de uma forma muito mais fácil. Eu pratico NoFap, que é a arte de não assistir pornografia e não se masturbar, já fazem 5 anos e 3 dias, para ser bem exato para vocês. E eu posso dizer que essa ferramenta milenar, ela é capaz de te transformar num super-humano. Um super-humano, literalmente, uma transformação da água para o vinho. E eu quero falar para você, então, como você pode utilizar essa ferramenta, chamada NoFap, para desromper no tempo, causar uma distorção. Basicamente seria você hackear a sua biologia, hackear a sua mentalidade e de fato conseguir acessar um nível acima. E para isso, vocês precisam entender que você foi criado de uma forma totalmente poderosa. Dentro de você existe uma criação perfeita, onde você possui um sistema autônomo, ou seja, o teu coração, ele bate sem você pensar. O teu pulmão funciona sem você pensar, seus rins, todos os seus órgãos, eles funcionam de uma forma autônoma. Você vai dormir, está tudo funcionando de forma perfeita. Teu corpo tem uma capacidade de cicatrização, regeneração de uma forma absoluta e suprema. Lá no passado, quando os homens conseguiam de fato controlar o seu impulso sexual, eles tinham a capacidade de criar coisas a partir do nada, onde simplesmente a mentalidade conseguia acessar uma nova informação e literalmente brotava uma nova criação. É assim que a sociedade basicamente evoluiu. Com o passar do tempo, a pornografia e a masturbação vem drenando a sua energia, a sua capacidade criativa, então você simplesmente não consegue mais criar. E o simples fato de você não conseguir mais criar faz com que você fique atrasado no tempo. Você fique sem energia, você fique com cansaço extremo, você não queira lidar com os seus problemas, isso automaticamente te coloca para trás. E aí sim, leva 10 anos para conquistar aquilo que você poderia levar apenas 1 ano. Eu anotei algumas coisas aqui com vocês que eu quero compartilhar. Pelo menos 5 formas de você acelerar o teu processo de crescimento em todas as áreas da sua vida simplesmente praticando NoFap, tá?
Então vamos lá. Primeira forma que faz com que você cause uma distorção do tempo e você literalmente consiga avançar de uma forma muito poderosa é você sendo um ser original. Eu sempre vou tratar sobre essa questão da originalidade porque você precisa entender quem você é e para o que você foi criado. Então, quando você vai estudar a sua essência, tem uma passagem lá nas Escrituras que eu gosto muito, que está em Gênesis 1:26, que é onde Deus ele está dizendo que ele vai fazer você conforme a imagem dele e semelhança dele. Isso tem algo muito interessante, porque imagem e semelhança do Criador. Quem é Deus? Deus é um ser todo-poderoso. Deus é um ser ilimitado e Deus é um ser co-criador. A mente de Deus é criativa. A todo momento Deus estava criando coisas. E se você é a imagem e semelhança dele, então você também tem uma mente ilimitada. Você consegue ter uma capacidade de disrupção muito grande e você também é um ser criativo. Você é um co-criador. Você consegue co-criar as coisas. Deus criou o homem e a mulher. E olha a multidão de coisas que a gente vive hoje. Muita tecnologia, hoje a gente já está sendo dominado pela IA, aviões, foguetes, enfim, tecnologia totalmente avançada. Por quê? Porque o ser humano tem essa capacidade criativa. E quando você consegue acessar esse seu estado de originalidade criadora, você consegue literalmente ser uma pessoa muito mais criativa. E para isso você vai precisar de energia, capacidade geradora de energia. Quando você tem essa capacidade de utilizar a sua matriz energética que está aqui dentro de você, que é a sua energia sexual, que está lá no seu testículo, lá na sua próstata, que é onde é criado o teu sêmen, você consegue literalmente utilizar essa energia tanto para criar uma nova vida, seja através do sexo, como também para criar insights, isso através da canalização dessa energia para o teu cérebro, fazendo com que você seja uma pessoa hipercriativa, cheia de energia e transformação. Então, o primeiro processo é você ser original, ser aquilo que você foi destinado para ser. Então, Gênesis 1:26 fala que você é a imagem e semelhança desse Criador. Gênesis 1:27, 28 e 29 vai falar sobre a função e a missão que você, como um ser criador e a imagem e semelhança dele, você deveria fazer, que é o quê? Governar sobre todas as coisas, multiplicar sobre a face da terra e dominar sobre todo ser na face da terra, todo ser que está no mar, todo ser que respira. É você literalmente ser um bom gestor de toda a dádiva que Deus deu para você. Isso é você ser um ser original. Então você não nasceu para ser uma cópia. E o que basicamente o sistema faz é com que você vire cópias. Imitem outras pessoas, têm o mesmo comportamento da massa, quando na verdade você é um ser criador. Então era para você estar criando e não repetindo. Então isso já gera um insight poderoso quando você entende isso. Então você nasceu para liderar, governar e multiplicar. Simplesmente isso. Se você entender essa originalidade, todo o próximo passo que você vai ter que dar adiante, tudo fica mais fácil. É primeiro você entender a sua identidade. E aí quando você vive escravo da pornografia, você simplesmente fica conforme 98% da população. Então o NoFap ele vai devolver para você essa originalidade. E essa capacidade que o NoFap vai trazer para você, ele dá a capacidade de você pensar por si mesmo. Isso vai gerar algumas capacidades dentro de você. Primeiro, capacidade geradora de riqueza. O que é capacidade geradora de riqueza? É você entender que o dinheiro ele é uma energia e não é uma nota ou uma moeda. O dinheiro é uma energia. Se o dinheiro é uma energia, você precisa ter uma troca. Então você vai trocar uma energia que vai voltar outra energia para você em forma de dinheiro ou de recompensa. Então quando você entende a capacidade geradora de riqueza, você percebe que o dinheiro está em qualquer lugar e você pode fazer de qualquer coisa dinheiro. Por exemplo, você pega aqui um pedaço de graveto. Alguém fala, isso aqui não pode virar dinheiro. Mas se você pegar e queimar ele, ele vira carvão, que já vira dinheiro. Então em toda a natureza tem a capacidade geradora de riqueza. E dentro da sua energia sexual, da sua energia vital, existe essa capacidade geradora de riqueza, que é você pegar a sua energia sexual e conseguir transmutá-la, de uma forma que você consiga empregar uma energia ajudando alguém, e essa forma de troca vai vir ou em forma de dinheiro para você, ou em forma de network, em forma de parcerias, em forma de sociedades. Então essa é a capacidade geradora de riqueza, e ela vem através da sua energia sexual. O NoFap ele também vai trazer para você uma capacidade geradora de energia, capacidade geradora de riqueza, capacidade geradora de energia.
que automaticamente, se você não está ejaculando, não está assistindo pornografia, começa a sobrar uma energia, que essa é a energia vital, o famoso tesão. Tesão também, se você canalizar ele, você consegue construir o que você quiser. Tesão, ele te dá força, ele te dá bravura, ele te dá vontade de conquistar, capacidade geradora de energia. Outra capacidade geradora de conhecimento. Você vai ter muito mais facilidade para conhecer as coisas, muito mais facilidade para reter informações, vontade de ler livro, memorizar audiobooks, memorizar aprendizados, capacidade geradora de conhecimento. Essa capacidade geradora de conhecimento vai gerar para você também capacidade geradora de comunicação. Você vai se tornar uma pessoa muito mais persuasiva. Inclusive, eu ensino essa capacidade geradora de conhecimento e de comunicação dentro do meu livro chamado NeuroFap, Como Vencer a Timidez e Falar em Público de Forma Persuasiva através da prática do NoFap. Isso também vai gerar para você uma capacidade geradora de longevidade e de vitalidade, que é você se tornar uma pessoa muito mais saudável, forte, longeva, e você no mínimo consiga viver pelo menos 120 anos na face da Terra, literalmente. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você é um ser original. Quando você restaura essa originalidade, você consegue essas 5 capacidades de geração, e isso vai fazer com que você crie uma disrupção no tempo. Aquilo que literalmente levaria 10 anos, por você agora ser uma pessoa muito mais produtiva, energética e conectada à criação, você consegue desromper no tempo. Então, primeira coisa, originalidade. Você precisa ser um ser original. Segunda forma de você romper o tempo, distorcer o tempo e conseguir avançar 10 anos em um, é usando a matriz de energia sexual ao seu favor. Matriz de energia sexual. Então entenda a primeira coisa. Todo homem carrega dentro de si uma matriz de energia. Segunda coisa, a energia sexual é a força mais poderosa que existe. Terceira coisa, é dela que nasce a vida, porque vem do sêmen, que é semente, plantou na mulher, gerou uma nova vida. E também a sua criatividade. Quando você não desperdiça esse sêmen, o teu organismo reabsorve e manda para o teu cérebro. Bum! Criatividade. Outra coisa, quando você desperdiça essa energia, você perde clareza, foco e magnetismo. Quando você retém, ela sobe. Então, a segunda capacidade que ela vai gerar para você e vai fazer com que você crie essa disrupção no tempo é você utilizar a matriz de energia sexual ao seu favor. 98% das pessoas, elas vão literalmente jogar fora essa matriz de energia através da pornografia e da ejaculação. Quando você ejacula, você joga todos os minerais, vitaminas de A a Z, nutrientes, zinco, cobre, magnésio, todos os nutrientes, toda a célula, DNA, hormônios que era para ser gerado uma nova vida, você joga no ralo, literalmente. E é por isso que após uma ejaculação e após você assistir pornografia, você se sente drenado e cansado, vontade de dormir, vontade de comer, significa que você já entrou no déficit de energia. Então você precisa aprender a usar a matriz de energia sexual ao seu favor, que é você literalmente canalizá-la para algo que te traz resultado e retorno. Então perceba que ela se transforma em disciplina, liderança e poder de decisão. Sim, o teu sêmen. Quando você consegue entender isso, a sua vida literalmente muda e não tem como mais voltar atrás. Eu sempre falo, uma vez que essa prática ela é apresentada para você, ela vai martelar na sua cabeça para o resto da tua vida, dizendo, você está perdendo tempo, já era para você estar avançando, já era para você estar conquistando, já era para você estar em outro nível e você ainda continua. Então assim, não tem como voltar atrás mais. Chegou nessa parte do conhecimento, esse conhecimento vai cobrar de você uma grande transformação. Você simplesmente precisa mudar e permitir ser moldado. Terceira forma de você causar essa disrupção, avançar 10 anos em um, é você alterando todos os outros hábitos. Então perceba, primeiro você entende a sua originalidade, segundo você começa a utilizar a sua matriz de energia e terceiro isso vai fazer com que você mude todos os seus outros hábitos. Porque se você está sem energia, primeiro você não quer BO, teu cérebro não quer problema para tua cabeça. Ele vai ficar no modo de economia de bateria. E no modo de economia de bateria você sabe, a maioria dos aplicativos fica limitado, o sistema fica limitado. Então você literalmente fica cansado, sem vontade de fazer nada. Evita problema, evita BO e quanto mais problema você quiser resolver, quanto mais BO você enfrentar, mais você cresce, mais maduro você fica, mais capacidade você desenvolve. Então, quando você
começa a reter a sua energia, automaticamente você vai mudar os seus hábitos, você vai mudar o seu ambiente, que as pessoas que estão ao seu redor, você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta, você começa a mudar a sua alimentação, você começa a jogar fora todo tipo de açúcar, porcaria, óleos poliinsaturados, você começa a jogar fora todo tipo de farináceos, tudo aquilo que literalmente não te alimenta, mas sim te intoxica, você joga fora, você começa a mudar os seus hábitos comportamentais, os seus hábitos de atividade física, você começa a correr, você começa a praticar musculação, você começa a ler, você começa a lutar algum esporte, você começa a literalmente movimentar o teu corpo, tudo isso vai mudando os seus hábitos, você já começa a ler, você já começa a estudar, ouvir audiobook, isso faz com que você literalmente mude todas as percepções ao seu redor, trazendo novos hábitos. Quando você traz novos hábitos, é automático, você vai causar uma disrupção no tempo, você vai distorcer o tempo. Se 98% das pessoas vivem como zumbis, sem hábitos, quando você consegue criar novos hábitos, é automático a mudança que isso vai acontecer. Primeiro na sua mente, depois no teu corpo e automaticamente os seus resultados. Então entenda, o NoFap é a chave mestra. Quando você conquista esse domínio, todos os outros hábitos começam a se alinhar. Como eu disse para você, isso vai desde alimentação, tudo mais, enfim, você treina com constância, a preguiça desaparece, a disciplina se torna natural e a disciplina é o que separa líderes de seguidores. 98% das pessoas são seguidores. Seguem a moda, seguem o que as pessoas falam, seguem isso, seguem aquilo, são massa de manobra. 2% são líderes, são elite, são pessoas que retêm, são pessoas que literalmente transmutam essa energia e ela vai trazer resultados. Eu falo pra você, a energia sexual ela não te decepciona. Se você investir nela, ela vai trazer um ROI muito grande pra você. Marca isso que isso muda. Quarta forma, então, de você avançar 10 anos em um é acessando a mentalidade da abundância. Isso é interessante. Olha essa frase. Com a energia vital alta, você não pensa mais como um mendigo. Porque você entende as 5 capacidades geradoras que eu falei para vocês no início. Capacidade geradora de riqueza, capacidade geradora de energia, capacidade geradora de conhecimento, capacidade geradora de comunicação e capacidade geradora, agora não vou lembrar qual que é a última, mas enfim, vocês conseguem gerar várias capacidades. Isso literalmente faz com que você avance. 98% das pessoas, elas se comportam como um mendigo. Uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de não posso, uma mentalidade de limitação. E 2% não, 2% entende a originalidade, a mentalidade de criação. Você não busca migalhas de prazer imediato, você entra numa mentalidade de abundância, percebe que pode conquistar, criar e multiplicar. Essa abundância atrai pessoas, que atrai oportunidades, que atrai recursos e é por isso que os 2% prosperam. Quando eu falo prosperar, eu não falo só de dinheiro, tá? Embora eu tenha um e-book também que se chama Quem Retém Enriquece, que é quando você retém a energia e como você fazer dinheiro com essa energia. Quem Retém Enriquece, baseado no livro de Napoleon Hill. Quem pensa enriquece, eu fiz isso voltado para o lado do NoFap. Quem retém, enriquece. Eu ensino como que você utiliza essa energia para canalizar, para fazer dinheiro. Mas nem todo mundo pensa nisso. Eu não quero dinheiro, eu só quero ter uma melhora na minha vida. Isso é prosperidade. Prosperidade é você literalmente sair do nível de escassez para o nível de abundância. Seja intelectual, enfim. É a prática do NoFap que faz com que você consiga alcançar isso. Quinta forma de você causar uma disrupção no tempo e avançar 10 anos em um, é simplesmente você ser 2% em meio aos 98%. Essa é a parte mais difícil, mas é a parte mais interessante, é o que faz toda essa aventura ficar prazerosa e estimulante. É você andar no meio de 98% e entender que você é diferente e que você foi vocacionado para ser diferente. Você vai começar a perceber o comportamento dessas pessoas. As roupas, todas espalhafantosas, com muitos detalhes, com muitas marcas, todas coloridas, pessoas sempre imitando a moda, pessoas comendo literalmente emoções, porque pessoas que comem de forma errada não comem a comida, ela come emoção, então são pessoas que estão com a mente conturbada, BOs não resolvido porque não tem energia, obviamente, e você começa a enxergar tudo de fora e você fala, caramba, a vida é prazerosa. Aí numa reunião você se comporta como 2%. Você literalmente faz uma leitura da linguagem corporal, você consegue se comportar como um ser dominante, como um governador, você consegue aproveitar o seu tempo e não ficar desperdiçando mais ele. Tudo isso faz com que você, então, se torne esses 2%.
98% dos homens continuam presos, vivendo de prazer barato, sem disciplina, sem propósito, mas 2% desejam algo maior, escolheram liderar, governar, construir um legado. Essa é a diferença entre viver uma vida comum ou avançar 10 anos em um. Se vocês conseguirem essas 5 ferramentas que eu passei para vocês e vocês de fato colocarem em prática, literalmente vocês conseguem causar uma distorção no tempo. E aí o que é interessante? Você conhece várias pessoas, você tem vários amigos. E aí você vai perceber que em um ano você vai avançar 10. E isso vai causar uma loucura na mente deles, uma paranoia. Eles literalmente não vão entender como. Porque eles também estão avançando, mas da forma como os 98% avançam. E você simplesmente avança conforme os 2% avançam. Isso é literalmente uma loucura. Isso é capaz. Para você que chegou até o final desse vídeo, você de fato entende que você é os 2%, bora causar uma distorção no tempo. Comente aí a palavra-chave: eu vou causar uma distorção no tempo. Eu vou causar uma distorção no tempo. E aí eu sei que você vai avançar 10 anos em um. Senhores, eu fico por aqui e lembre-se, se você quer continuar aprendendo sobre isso, é só me seguir aqui, nos acompanha, que nós somos os 2% e nós vamos chegar muito mais rápido do que esses 98%. Eu fico por aqui, senhores, até o nosso próximo vídeo. Valeu!